Pela MG 251, são apenas 24,5 km por estrada bem cascalhada e conservada, e já estamos na entrada da Fazenda Santo Antônio, do Grupo Integralate Bioverde Agro. A propriedade de 2.233 hectares está localizada numa das regiões mais promissoras do Brasil na produção de alimentos. Distante 80 quilômetros de Paracatu e 86 de Unai, a propriedade é a maior referência de toda a região na produção com sustentabilidade. Se preocupa com a renda do negócio, mas respeita os colaboradores e também o meio ambiente. A fazenda tem todas as áreas de reservas e APPs preservadas, com a documentação ambiental já encaminhada. O agronegócio por aqui é tão forte que, segundo o levantamento do IBGE, a cidade de Unai possui o 6º melhor PIB do Brasil. Está em 10º lugar na produção de milho, 8º de sorgo e detém a primeira colocação na produção de feijão. São estes motivos que chamaram a atenção de grandes grupos investidores para a região. Foi o que aconteceu com o Grupo Integralate através da Bioverde Agro. Há cerca de 5 anos, a empresa produz no local alguns dos melhores girolandos do país, mas por causa de mudanças de planos do grupo, a propriedade será vendida. E para a alegria de outros investidores, a fazenda está todinha montada, principalmente para quem pretende fazer integração lavoura-pecuária. De um lado, podemos encontrar áreas irrigadas em pleno funcionamento. São 4 pivôs centrais, totalizando 280 hectares de irrigação. A água vem do Rio Preto, de água corrente e cristalina, e vai para um grande reservatório de 23 hectares que abastece os pivôs. É possível usar parte da estrutura de irrigação para a agricultura e parte para produzir alimento para o gado, diversificando o negócio. Por outro lado, a propriedade também é dotada de quase 1.500 hectares de áreas de pastagens cultivadas, com decumbens, mombaça, umidícola, tanzânia, tobiatã e andropógon. As preocupações ambientais também são uma regra na Fazenda Santo Antônio. São quase 480 hectares de reservas e APPs. A propriedade está a 520 metros de altitude, tem topografia plana, 27 graus médio e o seu solo é arenoso. Por ano chove cerca de 1.500 milímetros na região e o local faz parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A região de Unai, ela é bem privilegiada. Recentemente saiu até uma pesquisa do próprio IBGE demonstrando que é a 6ª cidade com maior arrecadação, o PIB vindo do agronegócio. É uma das maiores regiões em irrigação do Brasil, né? São mais de 35 mil hectares de áreas irrigadas e com isso demonstra o potencial produtivo da região. Então, só como título de informação, Unai hoje é a maior produtora de feijão do Brasil. São 2,25% do feijão produzido no Brasil vem de Unai. É o 8º maior município produtor de sorgo e o 10º maior produtor de milho. Então, quer dizer, é uma região extremamente produtiva, muito bem estruturada. Em Unai você tem acessos a cooperativas, você tem acessos a assistência técnica, mão de obra, cooperativas, a rede bancária para fazer financiamento. Então, quer dizer, é um potencial muito grande. Além do mais, você está próximo de cidades como Brasília, como Goiânia e como Anápolis, que é a região de Porto Seco. Então, quer dizer, você tem como escoar facilmente a sua produção. Então, os principais fatores envolvidos na produção e na comercialização de grãos, eles são perfeitamente atendidos em Unai. Então, é uma facilidade para quem vier para essa região. Uma propriedade dos sonhos. É assim que a Fazenda Santo Antônio é chamada pelos produtores da região. A sua infraestrutura ainda concentra áreas de pastagens, todinha dividida com arames de 6, 7 e até 8 fiadas, coxos cobertos para mineralização e coxos para trato a pasto, pilhetas, 3 galpões para estocagem de insumos, casas para funcionários e alojamento, casa-sede, curral completinho, inclusive com tronco e balança eletrônica. Mas são as áreas irrigadas a grande virtude do local.
A Fazenda Santo Antônio Integralate possui outorga da Agência Nacional das Águas para extrair 340 litros de água por segundo. Os seus 4 pivôs centrais ocupam apenas 120 litros, ou seja, ainda é possível quase que triplicar a área de irrigação na propriedade e, com isso, produzir alimentos o ano todo. 280 hectares irrigados, e isso aí pode passar dos 800, né? Então, quer dizer, é um potencial enorme para trabalhar com água, que é um recurso hoje altamente escasso. Para a integração agricultura-pecuária não tem algo melhor. Fantástico. Essa fazenda aqui já trabalhou no passado com integração agricultura-pecuária. E, no meu ponto de vista técnico, eu acho que esse é o futuro da atividade rural. Tem que ter integração. E nessa região você tem toda a capacidade, todo o perfil técnico e produtivo para fazer com sucesso essa integração, que é o futuro do produtor rural. Vale ressaltar que somente a cidade de Unai já possui mais de 35 mil hectares de áreas irrigadas, atraindo para o município grandes indústrias de alimentos, o que garante continuidade, longevidade e ampliação dos projetos de irrigação. Documentação em dia, tributos absolutamente quitados, legalização ambiental em fase final de conclusão, numa das regiões mais promissoras do Brasil para o agronegócio. É aqui onde está a Fazenda Santo Antônio, do Grupo Integralate Bioverde Agro, e que agora pode ser sua. Esteja na Casa de Portugal, em São Paulo, no dia 30 de agosto, 2 da tarde, para concretizar o seu sonho, adquirindo esta propriedade. Ela vai a leilão por um preço inicial atrativo e oportuno. 2.233 hectares, 4 pivôs centrais com 280 hectares irrigados e possibilidade de triplicar a área. Localização privilegiada a menos de 250 quilômetros de Brasília. Esta é a Fazenda Santo Antônio, à venda em leilão no dia 30 de agosto em São Paulo, com transmissão do Canal do Boi. Mas lembre-se que é preciso estar presente ao recinto, ou que seja representado legalmente. Documentação em dia, a questão ambiental toda já em trâmite, já foi feito o processo inicial, então estamos ainda aguardando o retorno dos órgãos competentes, mas está tudo encaminhado para ser tudo regularizado. Será que essa será, de fato, a oportunidade do século, ou pelo menos da região? Não tem dúvida, a fazenda é excepcional e, melhor do que isso, o agronegócio hoje no Brasil vive um momento especial e com perspectiva de melhorar cada vez mais, né? E para a nossa região, para essa fazenda, o que eu vejo assim, de maior atrativo é a questão de trabalhar com a irrigação, né? Nós estamos acompanhando os Estados Unidos vendo uma crise terrível, caindo cada vez mais a perspectiva de produção e o preço do milho e da soja aumentando cada vez mais. E aqui está a região que o produtor tem a disponibilidade de trabalhar com essa tecnologia de irrigação que corre o menor risco na produção. Então, quer dizer, quem quer fazer um novo projeto, quem quer alcançar médias mais produtivas, quem quer ter menor risco de produção, eu acho que essa é a oportunidade.